E agora vamos retomar o nosso contato com o economista de economia da Jovem Pan News, Luiz Arthur Nogueira, com a gente aqui no palco do Prós e Contras. Luiz, seja bem-vindo mais uma vez. Todas as segundas-feiras é divulgado o Boletim Focus, né? É uma publicação online do Banco Central que traz projeções sobre aspectos importantes da economia brasileira. O boletim de hoje trouxe quais informações importantes? Não trouxe grandes novidades, Caniato. Eu destaquei aqui 2 pontos que são os mais importantes, que é o PIB, crescimento econômico, e inflação. A gente preparou aqui uma arte para mostrar para a nossa audiência, reparar como é que é a evolução do IPCA, que é o índice oficial do Brasil. Há 4 semanas, Caniato, estava em 5,12%. Veio melhorando e agora estagnou, estabilizou em 4,95%. Com um detalhe, o teto da meta deste ano é 4,75%. Ou seja, até o presente momento, o mercado não acredita que o Banco Central vá conseguir entregar essa inflação dentro do intervalo da meta, né? O centro é 3,25%, o teto 4,75%. A boa notícia foi uma leve alta na projeção de crescimento econômico. Há 4 semanas era de 2,14%, foi melhorando e agora está em 2,24%. O que pode explicar isso? É um crescimento razoável. O que pode explicar, Caniato, foi que no primeiro trimestre o agronegócio veio tão forte, você lembra? Foi um crescimento de 21,6%. Isso fez com que o resultado do primeiro trimestre fosse um crescimento do Brasil de 1,9%. E o crescimento foi tão forte que ele garantiu que neste ano vai ter um crescimento de no mínimo 2%, agora um pouco acima disso, graças ao agronegócio. Agora, e essas iniciativas do governo para alguns setores específicos? Indústria automobilística, o programa de carros populares mais baratos, estão levantando a possibilidade de um programa similar para eletrodomésticos e, além disso, até o programa de passagens aéreas mais baratas. Essas iniciativas podem, de certa maneira, impactar no PIB? Podem sim, Caniato. Elas ajudam no curto prazo, mas qual é o risco? Vou dar o exemplo desse programa para baratear carros. Você pode estar gerando uma antecipação de demanda. Ou seja, alguém que planejava, por exemplo, comprar um carro ao longo do segundo semestre, observa a oportunidade, compra agora, naturalmente a pessoa não vai comprar no segundo semestre. Então, qual é o risco? O risco é de, nos próximos trimestres, você ter uma queda da atividade econômica porque você antecipou aquele consumo. Então, no ano, acaba gerando um efeito muito pequeno. Ajuda no curto prazo, mas não resolve o crescimento econômico do ano. Quando a gente olha para o ano que vem, 2024, também não houve grandes surpresas. A inflação está estabilizada em 3,92%. Pode melhorar, seria bom que melhorasse, porque a meta do ano que vem, o centro, é de 3%. E o crescimento econômico, menor do que o deste ano, de 1,30%. E o que explica o crescimento econômico menor? Os juros que ainda estão muito elevados. Temos uma outra arte, inclusive com outros destaques, é isso? Temos sim. Para a nossa produção, que é o IGP-10. Isso, a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas. Lembrando que os IGPs têm um peso muito grande no atacado. Como o atacado está em deflação, isso ajuda, olha só, julho, uma queda, uma deflação de 1,10%, foi a metade do que tínhamos em junho. No acumulado do ano, o IGP-10 acumula deflação de 5,10%, em 12 meses, 7,89%. Alguém pode se perguntar, puxa, mas eu não percebo isso no meu dia a dia. Não percebe porque a deflação é muito mais no atacado do que no varejo. Estamos observando um cenário que pode deixar Roberto Campos Neto e sua trupe mais à vontade para tomar a decisão nas próximas reuniões do Copom? Sem dúvida, ajuda. A deflação no atacado, de alguma forma, respinga no varejo. Mas o que efetivamente, Caniato, o Banco Central olha é o varejo. Então, o que a gente acabou de mostrar no Boletim Focus, que o Banco Central não está conseguindo cumprir a meta deste ano. Por isso, a cautela na queda de juros. Mas, sem dúvida, é uma boa notícia para o Banco Central. Quanto maior for a deflação no atacado, mais fácil a missão dele de controlar os preços no varejo. Para fechar, tem mais uma arte que a produção preparou? Temos sim, o IBCBR. PIB mensal, né? Isso, aquela prévia que o Banco Central faz. Repara aqui, um tombo no mês de maio de 2%.
Esse dado é muito ruim porque o varejo encolheu em maio. De novo, os juros altos estão travando o varejo, mas para o Banco Central uma boa notícia. Mostra que se a economia está desacelerando, o trabalho dele para reduzir juros fica mais fácil. Por isso que eu continuo acreditando que agora, em agosto, o Banco Central vai, de fato, reduzir juros aqui no Brasil. Luiz Arthur Nogueira e as principais informações da nossa economia, sempre trazendo muitos destaques, mas para arrematar, tem bolsa? Dá tempo? Vamos ver se a gente consegue colocar. Vai lá, Luiz. Bolsa com crescimento bom de 1,36%, o dólar estável, R$4,80. O resumo aqui da ópera, Caniato, é o seguinte: o mercado esperando uma decisão sobre a reforma tributária, tema que a gente debateu há pouco aqui no Prós e Contras, e principalmente semana que vem, o grande momento global, os Estados Unidos devem promover uma última alta de juros por lá. Principais notícias da economia sempre com as análises de Luiz Arthur Nogueira aqui no Prós e Contras. Valeu, Luiz. Boa semana. Obrigado.